Vamos atualizar a informação. Jornal das 9 com a edição do Miguel Gato e começamos com os destaques do discurso de Luís Montenegro na rentrée política do PSD ontem à noite. O primeiro-ministro anunciou que o Estado vai voltar a ser acionista da empresa REN e recuperar a totalidade do investimento feito na TAP. São estes os principais anúncios feitos por Luís Montenegro ontem no calçadão da Quarteira, no Algarve, num discurso com cerca de 50 minutos. O primeiro-ministro criticou também quem só se interessa por casos e casinhos, numa referência aos casos que têm abalado o Ministro da Administração Interna e o Governo. E como é habitual, também David Bilel, o presidente do PSD, foi recebido em festa pelos militantes sociais-democratas. O Pontal é um grito de liberdade, é um grito de afirmação convicta, sem medos, com coragem, de ideias políticas para transformar a vida das pessoas. Na festa do Pontal, o ambiente foi de enorme festa. Luís Montenegro esteve presente na rentrée do PSD em Quarteira e falou para os militantes do partido num discurso onde abordou tanto o passado como o futuro. O primeiro-ministro abordou o facto de o Estado voltar a ser acionista da REN. Luís Montenegro diz que a compra de cerca de 14% da empresa insere-se no Fundo Soberano anunciado há uns meses, com o objetivo de servir os interesses estratégicos do país. Nós fazemos-lo não para renacionalizar esta empresa. Nós fazemos-lo para estar lá dentro, para salvaguardar o interesse estratégico de Portugal na sua infraestrutura elétrica. Esta iniciativa do Estado não foi o único tema abordado por Luís Montenegro. O primeiro-ministro falou do processo em curso de privatização da TAP e diz estar convicto de que a operação vai ter um resultado mais favorável do que o previsto. Eu não sei, ninguém sabe, o processo está em avaliação, qual vai ser o desfecho. Mas tenho uma convicção muito firme de que nós vamos iniciar a recuperação total do valor que os portugueses investiram na TAP. Durante o discurso houve ainda espaço para uma crítica indireta à imprensa. Para Luís Montenegro, o país devia falar mais das conquistas do governo e não tanto dos assuntos polémicos que têm marcado o executivo. Nós não podemos viver uma espécie de censura moderna em que as pessoas só sabem, só conhecem e só debatem os assuntos mais polémicos, os assuntos muitas vezes de pequenos incidentes. Luís Montenegro, a discursar no Algarve, na festa do Pontal, aproveitou também para garantir que a região vai ter no próximo ano o Grande Prémio de Fórmula 1. Neste discurso na festa do Pontal, Luís Montenegro anunciou ainda que o passe ferroviário verde de 20 euros chega às áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto já no próximo mês de setembro. E na reação, André Ventura deixa críticas ao governo, ao discurso do primeiro-ministro. Para o presidente do Chega, Luís Montenegro deveria ter falado sobre os casos que envolvem o ministro da Administração Interna e a polémica dos exames nacionais. Não o fez. André Ventura fala por isso num discurso que é aliado da realidade. O primeiro-ministro está desligado da vida dos portugueses. Como confunde aquilo que fez e que chama as grandes reformas, que nunca se percebeu bem em que é que se traduzem na melhoria da vida das pessoas. Foi capaz de falar do IRS, das casas que supostamente entregou, da execução do PRR, sem perceber que o país está pior, que as pessoas não compreendem porque é que o governo não agiu na subida do preço dos combustíveis, no aumento brutal do custo de vida derivado da guerra, em soluções reais para a habitação, para os preços das suas casas. A mensagem do presidente do Chega, numa mensagem enviada às redações, o PS e a IEL não reagiram até o momento. À esquerda, LIVRE, PCP, Bloco de Esquerda e PAN deixam críticas ao discurso de Luís Montenegro, acusam o primeiro-ministro de não falar sobre os problemas do país nem do futuro de Portugal.
E continua ativo desde ontem o incêndio em Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real. Estão mobilizados mais de 190 operacionais. O fogo começou por volta das 3h30 da tarde de ontem, numa zona de mato na freguesia de Alfarela de Jales. O incêndio continua ativo e neste momento mobiliza mais de 190 operacionais e meia centena de veículos. Segundo o comandante da Proteção Civil, Paulo Santos, ainda há uma frente ativa de fogo, mas as autoridades esperam combatê-la e talvez até dominá-la nas próximas horas. Neste momento, uma pequena frente ainda se encontra ativa por dificuldade de supressão, uma vez que se encontra numa zona de difícil acesso, portanto, a orografia aqui também a ter as suas consequências, mas pronto, é um incêndio que esperamos nas próximas horas ter como dominado. Foram agora também acionados alguns meios aéreos para permitir precisamente a extinção dessa frente que permanece ativa. Um incêndio numa zona de difícil acesso, mas as autoridades estão a fazer o seu trabalho, é o que diz o comandante Paulo Santos da Proteção Civil. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Vila Pouca de Aguiar é um dos concelhos que apresenta hoje um risco muito elevado de incêndios. O combate às chamas neste concelho continua esta manhã. E Miguel, as autoridades espanholas estão esta manhã a reforçar o controlo de fronteiras em Ceuta. Isto depois de ter surgido mais um apelo nas redes sociais para a travessia marítima entre Marrocos e Espanha. Estão mobilizados em Ceuta 900 agentes da polícia, 700 da Guarda Civil espanhola e ainda milhares de membros do Exército. O governo marroquino também reforçou este destacamento de cerca de 3.000 polícias para vigiar estradas e acessos às fronteiras. O objetivo é evitar uma situação semelhante à que ocorreu no final do mês passado, onde mais de 70.000 pessoas entraram em Ceuta a nado, isto em poucos dias, e pelo menos 82 pessoas acabaram por perder a vida. E pelo menos 20 pessoas morreram depois de um sismo que atingiu nas últimas horas a Indonésia, um terremoto de magnitude 7.7 na escala de Richter. Que teve epicentro a 68 km noroeste da cidade de Ende. Este sismo que foi seguido depois de 3 réplicas de magnitudes 5.6, 5.9 e 6.1. A Agência Nacional de Geofísica na Indonésia pede aos residentes para se manterem afastados das praias e também das margens dos rios, por precaução. O terremoto causou danos graves e o colapso de vários edifícios. A televisão local mostra também imagens de doentes que tiveram de ser retirados de vários hospitais como medida de precaução após este sismo de 7.7. 20 pessoas morreram, é o último balanço feito pelas autoridades da Indonésia. Donald Trump admite declarar o Estreito de Hormuz como território dos Estados Unidos. Foi uma hipótese levantada ontem pelo presidente norte-americano durante um discurso em Nova Iorque. Trump diz apenas estar à espera da derrota do Irão na guerra para avançar com esta decisão. E assim que terminarmos de derrotar o Irão, que está a ser esmagado, em breve vou declarar o Estreito de Hormuz território dos Estados Unidos. Essencialmente é isso que ele é. E depois temos o bloqueio. Nenhum navio passa, a menos que nós o autorizemos. Donald Trump durante um comício do Partido Republicano. Em resposta a esta ameaça de Trump de reivindicar o Estreito de Hormuz, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irão afirma que o Estreito de Hormuz e que também o bloqueio nesta travessia marítima vai continuar até que os Estados Unidos aceitem a derrota na guerra no Médio Oriente e recusa que o Estreito de Hormuz seja norte-americano. E arranca hoje a penúltima etapa da Volta a Portugal em bicicleta, de luto depois da morte de um ciclista na etapa de ontem. Finlay Tarling perdeu a vida durante a etapa de ontem, depois de ter chocado contra uma viatura que seguia em contramão, no meio onde as bicicletas também estavam a circular. O diretor desportivo da equipa de Finlay Tarling anunciou que vai abandonar a Volta a Portugal, mas a competição continua. Hoje os corredores percorrem cerca de 142 km entre Paredes e o Santuário de Nossa Senhora da Graça, em Mondim de Baixo. Alexis Guerrin veste a camisola amarela à partida para esta tirada, com 47 segundos de vantagem para o colega Artem Nitsch, vencedor das últimas 2 edições da Volta a Portugal. Rui Borges admite que a equipa do Sporting está a atravessar uma fase de desconfiança. Os Leões tiveram de sofrer para ganhar ontem à equipa do Vitória Sport Clube. 3-2 foi o resultado final em Alvalade, depois de o Sporting ter estado em vantagem por 3 golos ao intervalo e perante esta discrepância entre os primeiros e os segundos 45 minutos, o treinador do Sporting diz que a equipa está a apresentar dores de crescimento. Acaba por ser um bocadinho
dores daquilo que é as mudanças que tivemos, dos jogadores que temos. Uma primeira parte bastante exigente, uma segunda onde lá está, acabamos por perder alguma energia, não dá para mudar 10 jogadores. Por isso são dores que vamos ter, não há como fugir a isso. Agora temos é que rapidamente perceber de que forma é que podemos melhorar isso ou minimizar nestes momentos o que é esta perda de energia e depois que passa a uma falta ou uma desconfiança individual e coletiva. Acredito que isso passe até pelo que foi a primeira jornada também. A reação do treinador do Sporting depois da vitória sofrida de ontem, frente ao Vitória Sport Clube da cidade de Guimarães, na segunda jornada do campeonato. Hoje entra em campo o campeão Futebol Clube do Porto, visita o terreno do Rio Ave, depois da vitória na primeira jornada em casa diante do Alverca. Um jogo que vai contar com o relato e comentários em direto aqui na Rádio Observador. Está marcado para as 8h30. Este programa tem o apoio de BetClick.